E o programa de hoje começa, gente, com uma embaixadora muito especial. Ela é pregadora, ministra da palavra e ela é a embaixadora que foi mais pedida aqui. Com vocês, Camila Barros. Uau! Gente, que top! Deixa eu fazer as próprias palmas. Lu, é um prazer, uma honra estar aqui. E eu queria deixar registrado que é o meu primeiro podcast da vida. Uau, que obrigada, honra, gente. Muito obrigada que mesmo. Honra. Não, uma honra pra mim e pro Glorify, né? Nossa, a honra é toda minha. Minha frequência cardíaca tá alta. Sério, de verdade. Ó, então a gente vai começar de boa com a nossa pergunta polêmica. Tô brincando, tô brincando. Vai. Quem é a Camila Barros? Filha da Luciane e do Zanoni. Tô brincando. Não, é fato, né? Eu acho que é isso aí que o pessoal vê. É um ser humano que não sabe fingir costume, né? E alguém alcançada pelo Evangelho, que é prova da graça de Deus, do favor de Deus, né? Eu costumo dizer que se Deus fez o que fez na minha vida, Ele faz o que Ele quiser realmente na vida de qualquer um. A Camila é uma menina que... Foi uma menina, né? que nasceu num lar muito, muito simples, vem de uma família muito humilde. A gente era bem pobre, né? Eu gosto sempre de separar essas palavras, porque elas não significam a mesma coisa, né? É verdade. Nem todo mundo que é humilde é pobre, nem todo mundo que é pobre é humilde. E na nossa casa a gente era um pouquinho de tudo, nesse aspecto. E minha mãe conheceu o Senhor primeiro, e depois ela obrigou a gente a conhecer o Senhor, né? Não teve muito esse negócio de... Não foi por livre espontânea vontade, o pessoal não. conhece. Não, eu lembro que uma das poucas palavras que ela gravou logo no início, depois de passar a frequentar a igreja, era: não é por força e nem por violência. Depois que ela começou a frequentar, ela obrigava a gente a ir, porque eu já era adolescente, minha irmã também. Uhum. E a gente não queria ir, porque a gente veio desse mundão e tal, e no período da adolescência, então, né? E aí eu me lembro que eu não captava, não prestava atenção em quase nada, porque eu só pensava na hora de acabar para poder ir embora, para sair daquela situação, né? E aí eu me lembro que um dia o pastor estava pregando algo e ele falou isso: não é por força nem por violência. Mano, eu agarrei aquilo e eu falei: quando minha mãe obrigar agora a gente ir, eu vou usar a Bíblia contra ela. Tipo assim, praticamente um satanás na tentação era eu, né? Meu Senhor! Usando a Bíblia contra... E aí, na hora que ela falou: vamos embora arrumar para ir para a igreja, eu falei: mãe, o pastor disse, está na Bíblia, não é por força e nem por violência. Ela falou: ainda não cheguei nessa parte da Bíblia, não. Você vai... porque aqui em casa quem manda sou eu. Então era mais ou menos assim, né? Uau! E aí a gente conheceu ao Senhor. No início realmente foi por disciplina, porque a gente realmente não sabia muito o que queria da vida. Era adolescente você sabe como é que é, né? Uhum. E a minha mãe instruiu a gente no caminho que devia andar, mesmo quando esse caminho parecia ser muito tarde. Depois que eu entendi que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, eu aprendi que nunca é tarde para entrar no caminho. E aí ela instruiu a gente. E aí eu comecei a seguir ao Senhor e ali eu me apaixonei pelo Senhor, né? Uau! Me Como apaixonei. que foi esse processo seu de conversão? Então, quem já conhece o meu testemunho vai até ser um pouco repetitivo, mas é porque foi como aconteceu, né? Como eu disse, minha mãe foi primeiro e ela impelia a gente ir, a gente não queria, mas ela impelia com disciplina, autoridade dentro de casa. Nunca, independente do cristianismo ter acessado antes, a minha mãe ela sempre tinha um conjunto de regras e normas. Por exemplo, não xingar palavrão sobre hipótese nenhuma, né? Mesmo sendo bem do mundão e tal. Então ela tinha isso. E aí ela adotou esse mesmo nível de disciplina quando compreendeu que o melhor caminho era servir a Deus. E aí então a gente ia muito obrigado. Então era difícil ter uma ação do Espírito Santo num ambiente onde você se sente obrigado, mas não há nada que possa contra a intercessão, né? Poder da intercessão. Eu me lembro, ao falar disso, da Cananeia, Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, que dizia para Jesus, mesmo quando ele não lhe respondia palavra alguma, ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E é interessante porque ela não dizia: tem misericórdia da minha filha. Ela dizia: tem misericórdia de mim. Então eu creio que tanto eu quanto minhas irmãs, o Senhor alcançou mediante a intercessão da minha mãe. Disciplina de um lado e intercessão do outro. Eu creio que no fundo ela também não dizia apenas tem misericórdia delas, mas o clamor dela era: tem misericórdia de mim, né, para que a minha casa te sirva. E aí, num belo dia, num culto, e esse culto, ele caía num dia que era o mesmo dia que ia ter um evento especial na praça onde tinha o baile que eu frequentava. Então, nesse dia, eu já fui pro culto, depois de muita discussão dentro de casa, com a roupa do baile. Meu Senhor! Então, pensa na roupa.
eu fui pro culto com a roupa do baile. Santo Porque Deus. eu dizia assim, quando o culto acabar, eu vou pro baile. Porque o caminho de volta para casa passava bem na praça onde ficava o baile. Baile esse, lugar esse que de muitas vezes minha mãe foi lá e a gente via lá na ponta da quadra e a gente já dava a volta, porque não tinha esse negócio não, ela pegava a gente onde a gente estivesse. E aí eu fui com essa roupa depois de muita discussão, fui depois, então ela não me viu, eu falei que ia e fui, mas fui com a roupa do baile. E aí cheguei e sentei no último banco da igreja, para tentar não chamar muita atenção e pensando, depois que o culto acabar, eu vou direto pro baile, já olhando pro relógio, assistindo o culto e olhando pro relógio. Esse culto que não acaba, eu tenho que ir pro baile, né, e tal. E foi um culto, assim, lembrando que, apesar de hoje, né, ter muito envolvimento, né, ser conhecida como uma pregadora pentecostal, eu entreguei minha vida para Cristo numa igreja extremamente tradicional, que é a primeira igreja batista da Posse que está lá até hoje. Uau. E era bem tradicional mesmo, aquele culto, assim, bem... aquela liturgia bem tradicional. E o Senhor realmente presente. E o pastor pregou uma mensagem esse dia que me confrontou naquilo que eu sempre dizia que não ia por causa dessa vida que eu gostava, né? De dançar e tal. E aí, toda vez na hora do convite eu não ia, porque eu dizia assim, eu não posso ficar lá e ficar cá. Então, assim, eu dizia assim, no dia que eu me consertar, eu vou. No dia que eu me consertar, eu vou. E eu achava que eu tinha, porque realmente o estilo que eu vestia, o tipo de vida que eu levava, não combinava com aquele ambiente. Então, eu pensava, não é correto isso. E eu falei, não dá, mas nesse dia, à medida que eu dizia assim, não dá para ir do jeito que eu tô, o pastor pregando, ele dizia assim, porque Jesus disse, vem como você está, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né, oprimidos e tal, e eu vos aliviarei. E naquele dia, eu fui tocada profundamente, porque eu amava o Senhor, Lu. Eu ficava pelar e pecar, mas eu amava o Senhor. Então, hoje, o Senhor tem me permitido há alguns anos, e eu me emociono ao falar isso, porque Ele tem me permitido ganhar muitas almas no reino de Deus. E uma das coisas que eu falo na hora que eu estou convidando essas pessoas, independente de como elas estão vivendo ou vestidas, não importa nada disso, nesse contexto, na hora que eu estou convidando ali, eu me lembro de como eu estava. Para quem sabe, já sabe como eu estava. Para quem não sabe, eu estava de bermudinha, barriga de fora. Não era uma roupa nem própria para ir para a igreja, né? Mas era o afã de sair logo dali. Só que apesar disso, eu amava o Senhor. Eu sentia a presença de Deus de verdade, eu chorava. Então, nessa hora, quando eu estou fazendo o convite, realmente eu faço as pessoas entenderem o que só Deus, através da sua palavra, me fez entender na época que eu aceitei o convite de entregar minha vida para o Senhor. Porque as pessoas diziam assim, a impressão que você tem quando você entra numa igreja, que é um ambiente religioso, com pessoas que têm uma vida de renúncia e uma vida modesta, é que você está num ambiente onde tudo coopera para que você seja como elas. E quando você não se vê dentro daquele ambiente, você pensa que aquele ambiente não é para você, por mais que você sinta a presença de Deus naquele ambiente. Então, era assim que eu me sentia. Hoje, então, quando eu convido as pessoas a entregarem suas vidas a Cristo, eu percebo que eu tenho que fazer elas entenderem que elas não têm que se consertar para vir, mas elas têm que vir como elas estão de fato. Porque Jesus disse algo, e é verdade quando Ele disse, sem mim nada podeis fazer. É Ele que faz realmente essa obra. E às vezes até por vaidade, você acha assim, eu não sou religioso, eu não ligo para isso, mas às vezes tem uma vaidade dentro de você que você diz assim, não, se for para ser crente eu não quero ser igual fulano. Como se você já fosse melhor do que ele na posição que você tá, dizendo assim, eu tenho que ser melhor, eu quero ser mais santo, quando eu consertar tudo, quando eu deixar de fazer isso ou fazer aquilo. E no final você não consegue consertar e não é porque você não quer, mas é porque verdadeiramente sem a ajuda do Espírito Santo, né? Você não consegue fazer. Então, assim, Ele que me ajudou e hoje eu me emociono quando eu falo sobre isso porque eu vejo realmente o Senhor trazendo as pessoas a entenderem que não é como você está que determina quem você é, mas é aceitando e vindo como você está que Deus vai trazer a identidade de quem você é. Ele vai te ajudar, né? Nunca mais eu fui a mesma pessoa desde aquele dia. Uau. Não mudei da noite para o dia, não é mágica, né? Evangelho não é pílula para felicidade e o processo de conversão, ele não é geralmente imediato. A sua decisão é imediata, sua salvação é imediata, eu creio, mas é um processo, né, de entendimento de quem é o Senhor, de prosseguir em conhecê-lo, né?
E assim foi indo. E de tudo que o Espírito Santo vai te mostrar que você precisa mudar, abandonar. Sim. E é ele que vai te direcionando. É você que não vai realmente mais se sentindo à vontade com algumas coisas, né? E outras ele vai ensinando. E você precisa ter um coração ensinável dentro desse processo. Para você também não achar que é como você quer. Porque tem gente que está tão no afinco de, eu não vou fazer como ele está dizendo, como ela está ensinando. Aí você não faz o que alguém está orientando, mas também pensa que é como você quer e continua perdido achando que se encontrou, né? E aí assim foi indo, né? Depois disso, minha mãe foi caminhar para uma igreja pentecostal, que foi uma Assembleia de Deus, porque ela havia sido batizada com o Espírito Santo. Aí você se encontrou. Na verdade, olha que interessante, né? A minha primeira vez que eu entrei numa igreja pentecostal, numa Assembleia de Deus, que foi a que minha mãe passou a desenvolver os dons e tal, minha experiência foi péssima, Lu. Eu entrei e quando eu saí, eu disse assim para minha mãe, nunca mais eu venho aqui. Uau. E aí ela disse assim, mas por quê? Eu falei, eles gritam muito. Não é possível. Deus anotou isso e falou, Espere verá. Eu achei um ambiente extremamente conturbado. Por isso que eu super entendo quando alguém comenta na minha rede social ou assiste algum vídeo meu pela primeira vez. Eu já recebi tantos pedidos de perdão de tantas pessoas. Eu queria te pedir perdão porque eu te odiava. Eu queria te pedir perdão porque eu não gostava de você. Eu queria... Porque é aquela coisa, né? Você grita muito e tal. E eu super entendo. E até explico, né? Que não é um poder, uma carga que desceu pra gritar, não. Minha família inteira fala alto. A gente fala assim cruzado. Tá um aqui falando contigo e o outro falando... Eu ia ficar perdida. Não, é um fio desencapado. Lá em casa... E isso acaba se estendendo como sua personalidade em tudo que você vai desenvolvendo, né? Porque Deus não muda quem você é. Deus te ensina a ser quem Ele quer ser em você, né? Então, assim, Ele vai preservando. Deus respeita muita coisa, né? Na nossa identidade, né? Foi Ele que nos criou. Então, isso só se desenvolveu para a cadência, para o ritmo da ministração. Mas isso já era uma realidade quando eu estudava. Eu acredito que por não ser nada na personalidade que penda negativamente para o seu caráter, aí acaba não tendo tanta necessidade, né, de modulação. Mas um podcast como esse, por exemplo, é uma oportunidade legal o pessoal ver que eu não sou louca, nem nada, né? Senão eles dizem, você só grita, você... Vindo no aeroporto essa semana, viajando, um rapaz assim de longe reconheceu, e aí um apontou pro outro e falou assim, olha, é a fulana. E aí ele citou o meu nome, aí o outro, um terceiro que estava na roda falou assim, mas quem é ela? E o outro definiu assim, aquela que grita. Eu falei... Essa é a minha definição? Eu falei, meu Deus, isso é assim? Mas eu falei, Senhor, amém. Se é né? É meu jeito, não dá pra você, né? E é a cadência, é o ritmo. E eu acabei me encontrando também nesse sentido pentecostal, onde te dá essa liberdade. Mas, sinceramente, hoje eu acho muito bacana ver que essa bolha tá furando. E assim, você sabe que foi uma oração que eu fiz um dia acerca do ministério que o Senhor me confiou. E por ter vindo do mundo... e ter visto muitas coisas sem fronteiras no mundo, e eu ouvi dizer que o reino de Deus era um reino sempre eterno, eu disse, Deus, se for para ter um rótulo e ser uma coisa só, não foi assim que eu aprendi que era o teu reino. Então, assim, mexe na minha vida e no ministério que o Senhor me confiou, de forma que o Senhor me leve a crer se eu estou certa ou se eu estou errada. Se eu estou errada, eu vou precisar que o Senhor mude a minha mentalidade, porque eu não consigo ver teu reino assim com tanta barreira. Eu queria de verdade que as placas se destinassem a ter a finalidade que elas têm, ficarem do lado de fora. Uau. Por mais que elas carreguem uma identidade, é como um nome. Conhecer o seu nome não me faz saber quem você é. É isso mesmo. Só me faz saber seu nome. Então, assim, eu tinha essa preocupação porque eu percebi que estava ficando muito nichado aquilo que Deus fazia na minha vida por causa de um segmento, seja ele denominacional ou até pelo meu jeito de agir. E isso me preocupou de verdade. Eu acho que você tem que saber quando o seu ministério está transitando dentro de uma área mais humana do que divina. E eu falei, Senhor, eu percebo que tem um preconceito muito maior, às vezes, do lado de quem tem um estereótipo mais religioso, mais conservador. Só que, Senhor, tem também um preconceito um pouco do outro lado, de quem não tem esse perfil tão conservador. Conservador que eu digo não é na lei do Senhor, nem nada. Visualmente falando, estereotipado, né? Um estereótipo. Mas também olha do outro lado e não se sente representado por um irmão
só porque veste diferente, só porque tem um ritmo de pregar diferente. E eu dizia, Senhor, na verdade eu percebo isso dos dois lados. Então, se o Senhor quiser usar alguém que acredita que isso é uma barreira que não precisa haver entre nós, eis-me aqui, começa com o ministério que o Senhor me confiou. Uau. E eu me lembro que eu pedi ao Senhor que me respondesse naquele período em 7 dias, para que eu não me confundisse naquela comunicação, achando que era coisa da minha cabeça, ou que era coincidência, ou que era projeção ministerial, mas que o Senhor fosse assertivo, ou que eu fosse assertiva no entendimento da resposta de Deus sobre aquilo. E foi uma experiência muito bacana, porque eu me lembro que naquela ocasião, são amigos até hoje, né? E eu me lembro que naquela ocasião a pastora Denise do Bola de Neve me ligou para ministrar no maior congresso que eles têm, o internacional, que eles faziam até numa estância que é para caber todo mundo. E eu fiquei maravilhada, porque em tese, dentro de uma visão extremamente conservadora, a bola era o que seria mais chocante dentro daquele contexto. E eu falo isso aqui abertamente porque já contei esse testemunho lá várias vezes. E quando eu estive lá, o que me emocionou foi que realmente eu vi eles me respeitando, aceitando, me amando e admirando dentro do meu contexto. E de igual forma, eu os vi da mesma forma, porque eu já os via assim. E eu dizia, Deus, é isso, para mim o teu reino é isso. Então, assim, foi aquele choque a Denise ter me colocado, não só para mim, dentro desse segmento, mas para as pessoas que estavam ali acostumadas a ver só um estereótipo dentro do segmento delas. E aquilo começou, sabe, a quebrar muitas barreiras. Então, assim, eu louvo a Deus, porque apesar de ter uma identidade aparentemente, eu gosto de deixar isso muito claro, Lu, aparentemente, ok? Diferente de outras pessoas e vice-versa, né? Porque isso aqui não é unilateral, isso é igual. Eu percebi que realmente a palavra, o ministério, o amor pelo Senhor é maior do que qualquer divergência, sabe? Então, isso foi uma das coisas que eu mais amei no Reino de Deus. E, nesse sentido, foi muito legal não ter gostado de cara quando eu entrei numa denominação pentecostal, porque isso mostra que realmente as pessoas mudam, nem tudo é como você pensa. Tá aqui no estúdio com a gente alguns amigos e uma delas me conhece um pouco mais de perto, e assim, um dos maiores choques das pessoas quando me encontram é que, tipo assim, elas me veem ali ministrando, e ali eu tô ministrando a palavra, e literalmente, Lu, não é sobre mim. A palavra não é sobre mim. Isso. O louvor que você canta, na condição de cantora, você poderia cantar qualquer composição, na condição de cantora, mas na condição de ministra de adoração... Precisa ser cristocêntrico. E você conduz as pessoas à adoração, porque não Exato. é sobre você o que você está cantando, o que você está ministrando. Então, as pessoas acabam confundindo e rotulando muito. Então, um dos choques que eu percebo que as pessoas têm, e eu fico tranquila com isso, é que, tipo assim, elas veem a gente ali num perfil assim mais sério e pregando. E eu tenho esse jeito, né? Pá, pá, pá. E quando elas me veem brincando, elas ficam tipo, meu Deus, eu não sabia que você era assim e tal. Porque eu acho que tá na hora da gente ver que uma pessoa, ela é um universo de coisas. Você não é um microfone, você não é o seu CD, sabe? Isso é só uma parte de tudo aquilo que você E é. a Camila não é grandona. Porque Não eu sou. achei que ela Poxa, era Lu, super... não precisava Gente, ter falado isso. eu achei que a pastora Camila era super alta. E quando ela chegou, ela é pequenininha. E eu sou. Me lembra a Ana Valadão. Você é bem pequenininha. Eu nunca tive com a Ana pessoalmente, então eu não sei. Vamos conectar essas duas. Então ela é pequenininha também. Ela é também. Não, você precisa ver a decepção da galera quando eu chego no aeroporto. A tristeza no olhar. Tipo assim, a pessoa, eu não sei, ela se agiganta e quando vem ela olha, mas é isso, gente. É isso. Eu falei, irmão, é isso. Ai, Eu sou Camila, pequenininha. me conta as suas maiores experiências que você possa, né, lembrar agora e dividir com a gente, assim, experiências marcantes que você teve com Deus ao longo do seu ministério, desde a sua conversão, que você pode dividir com o pessoal de casa, assim, que marcaram sua vida. Tá. Eu vou, na verdade, eu vou procurar compartilhar algumas das mais simples. Porque eu queria muito que essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar possa acessar as pessoas de maneira profunda, mas de maneira simples, né? E é muito legal quando a gente consegue ser profundo sem ser raso, né? Ficou contraditório, mas é bem isso mesmo, né? Uma das minhas experiências, que talvez as pessoas possam se identificar, é o seguinte: eu não fui construindo a identidade ministerial e nem essa projeção como pregadora, estou falando do testemunho que eu ouço das pessoas, tá? No púlpito.
isso foi servindo a igreja local. Uau. E foi ministrando no que a gente chamava antigamente dentro da Assembleia de Deus, algumas ainda mantêm esse mesmo nome, que é a comissão de visitas. Que eram quando algumas irmãs do círculo de oração reuniam uma escala de dias na semana na igreja para visitar novos convertidos, né? Pessoas que estavam fracas na fé, pessoas que estavam na igreja, mas precisavam de uma área de libertação da sua vida. Então, algumas irmãs faziam parte dessa comissão de visitas. E como isso foi até um pouco antes da minha conversão, minha mãe, já firme, mas precisando de libertação, né? Minha mãe tinha uma vida muito opressa, muito oprimida. E ela fechou, na época, com as irmãs, que era uma coisa que dava pra fazer, o pessoal aí de 1900 e bolinha vai entender o que eu tô falando, era tipo assim, ó, você pegava a grade da comissão de visitas e dizia assim, dá pra fechar 4 quinta-feira lá em casa, orando? Aí era no horário que a visita podia receber. E no caso da minha mãe era sempre de manhã. E aquilo me aborrecia, aquelas mulheres orando dentro de casa de manhã. Primeiro que eu ficava igual esse povo, eu dizia, rapaz, esses crentes não tem o que fazer não, 9 horas da manhã na casa dos outros, né? E aí uma das que me marcou foi, ela tá viva até hoje, eu quero louvar a Deus pela vida dela, a missionária Maria Vânia. O que acontecia? Elas iam lá pra casa pra orar pela libertação da minha mãe. E esse horário eu tava dormindo, que era muito cedo. E quando elas chegavam, eu dormindo, aquilo me irritava muito. E aí um dia eu levantei muito brava e abri a porta sanfonada do meu quarto, que era uma portinha sanfonada, e eu abri muito forte assim, pau, e fiz barulho para elas verem mesmo que eu estava irritada, né? E sabendo que minha mãe ia brigar comigo depois, mas eu sabia que minha mãe não ia fazer escândalo na frente delas. Aí, para não dar mau testemunho para as irmãs. Aí eu bati e tal, bem brava, e eu me lembro de ter passado de baby doll do quarto pro banheiro, para usar o banheiro. E depois saí do banheiro e voltei pro quarto e fiz barulho de novo. Só que nessa que eu fiz o barulho da porta do banheiro para passar pro meu quarto, a missionária Vânia virou para mim e eu não sabia nada disso, o que era profecia, nada disso. E confesso que nem acreditava direito, porque nessa época eu tinha vindo de uma igreja batista tradicional e a gente não tinha essa mesma fluência nesses dons. E não estava muito firme nem nada, porque como eu disse, eu aceitei Jesus, mas muita água ainda passou debaixo da ponte. E aí, quando eu tô passando, a Evânia olhou pra mim, e ela não sabia meu nome ainda, e ela disse, menina. E eu olhei pra ela, e ela disse pra mim, eu vejo o globo terrestre debaixo dos seus pés. E o Senhor vai usar suas pernas com muita velocidade, porque esse globo, ele roda debaixo dos seus pés. E eu tentando montar na minha cabeça aquela visão que ela tava falando, tipo, loucura, né? Mas é tão lindo, Lu, que quando Deus quer se achegar em alguém, quem já conhece Deus pensa assim, eu vou tentar traduzir, mas posso te falar, Deus não precisa ser explicado. Ele sabe se fazer entendido quando ele quer falar com o homem. É isso mesmo. E aí ela falou, eu vejo o globo debaixo dos seus pés e você correndo com muita velocidade. E eu vejo agora, enquanto eu falo com você. E naquela época eu não entendia isso. Eu vejo agora, mulher, ou tu vê ou tu fala. Como é que tu vê agora? E aquilo tudo eu me lembro de passando na minha cabeça. E aí ela disse assim pra mim, e agora, enquanto eu falo com você, eu vejo, ela estava tendo uma visão aberta, né? Eu vejo descendo uma faixa no seu peito escrita missionária, porque você vai levar a palavra do Senhor. E uma Bíblia com uma capa dourada diante de você. E você vai pregar a palavra. E para que você saiba que é o Senhor, Deus do céu e da terra, que fala contigo nesse dia chamado hoje, nunca mais eu esqueço essas palavras. Uma pomba branca repousa agora sobre o seu ombro esquerdo. E por esses dias você vai ser batizada com o Espírito Santo com fogo e terá como evidência disso o falar em outras línguas. Cara, o que é o falar em outras línguas? Eu não tinha a menor ideia. E aí, por aqueles dias, ou seja, antes de romper o mês, porque foi na primeira semana das 4 que elas faziam de quinta-feira na casa da minha mãe, eu comecei. Toda quinta-feira de manhã elas estavam orando. Toda quinta-feira de manhã. Aí eu, que já sentia muita raiva, comecei a entrar para ouvir como é que era a oração. Comecei em um ambiente que era desconfortável, começou a se tornar agradável para mim. Quando a campanha acabou, ou uma semana antes, na verdade, dela acabar, minha mãe ia para a igreja e eu já queria ir com ela. Para aquela igreja que eu achava conturbada, gritaria, todo mundo louco, aquela coisa toda. E comecei a ver poder de Deus, né? Arrepio, presença. Não que arrepio, mas é um sinônimo, é uma sensação corporal de algo que está acontecendo dentro de você, fora de um ambiente de frio,
né? E eu me arrepiava, sentia a presença de Deus, sabia que era Deus falando comigo. Naquela época eu estava fazendo o ensino médio e ninguém me falava nada, porque eu era só uma visitante dentro daquela igreja. Mas eu não me sentia mais à vontade para fazer algumas coisas dentro da escola, porque eu tocava o terror na escola com meus amigos. A gente era muito... Senhor. A gente era... Não era nada errado, mas era tipo assim... A gente era conturbado. A gente zoava e tal. E comecei a não ficar à vontade para falar certas coisas. E fui vendo que aquilo era a presença de Deus e fui vendo que servir a Deus era coisa séria. Aí o pastor Carlos, que hoje é meu sogro, né, que era e é o pastor presidente da igreja até hoje, o presidente de honra da igreja, ele subia com os jovens pro monte, Lu. Subir monte, mano, eu nunca soube o que era isso. E eu via que os jovens voltavam diferente. E aí eu perguntei se eu podia ir, ele deixou e falou como que tinha que ser, né? Que tipo assim, ó, você tem que ficar ligada e tal. Me explicou como é que eu tinha que... Porque eu nunca fiz aquilo, morri de medo, subi numa trilha escura no meio do monte, no mato, dizer Jesus, os crentes inventam cada coisa. Mas eu disse assim, Senhor, se é verdade, tudo aquilo que o Senhor falou pela boca da Evânia, que eu vou levar a tua palavra e tal... Então, abre a minha mente e eu quero ser usada com poder, como eu vejo o Senhor usando aquelas pessoas. Por quê, Lu? Eu frequentava um culto nessa igreja, que minha mãe fazia parte, que Deus falava muito por revelação. E, assim, era coisa realmente séria. Tipo assim, pra você ter noção, falando bem rasgado para todo mundo entender, se eu fizesse uma besteira na escola nesse dia do culto, eu não ia pro culto, porque falava o que você tinha feito. E eu tô falando de uma época que isso aqui não existia. E aquilo me assustava, eu dizia, realmente Deus é poder. E aquilo me atraiu. Então, quando eu subi para o monte, eu pedi aquele poder. Eu disse, se o Senhor realmente fala na boca desses que se chamam profetas, se o Senhor fala realmente com visão, se o Senhor mostra coisas, eu quero receber os dons que a igreja fala que é o Senhor que dá. Só que eu não pedi um só, não. Eu pedi uns 3 nesse dia. E eu subi, e nesse mesmo dia, quando o meu sogro, que eu conheci primeiro como meu pastor, impôs as mãos sobre mim e ministrou, porque ele perguntou o que eu queria, eu falei, eu recebi imediatamente esses dons. E ali acabou, aí ali eu fiquei fiel mesmo, séria, firme, entendi a responsabilidade e vi quão maravilhoso era servir esse Deus. E comecei. E aí a minha oportunidade para pregar e tal foi dando continuidade nessas comissões de visitas. Por quê? Outras pessoas precisavam de visitas. E eu queria servir a Deus. E não via em mim nenhuma aptidão. Então, o que eu podia ajudar? Eu percebia que era uma área carente no ministério, porque às vezes era um horário à tarde ou de manhã e muitas pessoas não podiam ir. Então, a comissão de visitas, que era o que resgatava essas pessoas e ajudava a libertação dessas pessoas, ela era muito carente, com irmãs muito idosas, que às vezes precisavam de uma ajuda até para botar ou tirar um sapato. E eu pensava, eu posso servir com qualquer coisa nisso, né? Só que elas, cheias do Espírito Santo de Deus, né? Eu me emociono porque 2 delas já dormem no Senhor e me ensinaram tudo que eu sei sobre isso, né? Ou a maior parte. E eu ia com elas para ajudar, né? No sol e tal, para visitar as pessoas recebiam a gente com muita alegria. Ali eu vi como as pessoas são carentes. Então, assim, não tem santidade que te bote num nível grande de poder com Deus que faça você olhar quem está fora da presença de Deus de cima para baixo, porque elas querem muito esse Deus, elas só não sabem como acessá-lo. E aí, quando você olha elas de cima para baixo, você torna isso mais difícil. E a comissão de visita me ensinava a olhar pela perspectiva delas, né? E ter vindo desse meio também. E aí eu ia com elas para a comissão de visitas. E elas vendo que eu estava ali, Deus dava a elas direção. E elas diziam, Camila, traz uma palavra. E foi assim. E eu ia trazendo uma palavra ali. E aí, quando eu ia para o culto, já estava tendo aquele testemunho de que naquele culto do lar, eu fui bem numa palavra, ou Deus moveu algo. E aí, quando tinha culto, aí dizia, ó, dá uma palavra ali. Aí me dava uma palavra no culto. Aí você vai rompendo, né? Eu acho muito especial você falar isso, porque hoje eu considero que a nova geração sonha em nascer grande, né? Assim, já pensa que você já nasce no púlpito, você já começa, né, no lugar de destaque, principalmente com tantas pessoas nascendo da internet, que é um medo muito grande até que eu tenho, né? Porque a gente precisa ser pastoreado, igual você falou. Quantas mulheres estavam com você e te pastoreavam? Você teve seu sogro que te ensinou, né? Então tem raiz por trás, né? E é muito lindo a gente ouvir isso de você para que essa nova geração aprenda que, às vezes, quer ser uma Camila Barros, quer ser a Camila Barros sem passar
né, pelo servir. Não é só pelo ser grande, por estar no púlpito, mas é servir, é enxergar as pessoas como Jesus enxerga, é olhar na mesma perspectiva e é realmente cumprir o reino, né? O que você considera que foram as suas maiores dificuldades quando você começou mesmo nesse caminho ministerial? De pregar, assim. Sim. Você sabe que, assim, eu vou ser muito honesta com você. Já me fizeram essa pergunta outras vezes, e para não parecer arrogante diante de Deus, eu fico tentando lembrar de uma dificuldade que tenha sido bem dificultosa para eu conseguir ser o mais natural possível, mas não dá para ser o mais natural possível sem ser sincera, né? E Lu, tem dificuldades sim, mas se eu falar para você que elas não foram difíceis para mim, por quê? Não é porque eu sou maravilhosa, não, porque eu não sou. Mas eu estava tão focada em ser útil que qualquer dificuldade que aparecesse, que normalmente envolve o quê? Preconceito. Às vezes o fato de ser mulher dentro de um segmento onde tinha e até hoje tem um domínio maior masculino, né? E nada contra. Eu acho que isso é uma questão natural da história e do que a própria palavra de Deus rege. Então, assim, tem... Mas, vê se você entende, são obstáculos, mas que para mim não foram difíceis, porque de verdade eu não estava preocupada em superar eles naquilo que eu estava fazendo. Eles realmente não tinham a minha atenção. Camila, você viu como fulano te tratou? Diante de Deus eu não vi. Camila, você viu o que o outro falou? Não vi. Aquela indireta foi para você. Jura? Lu, não tô querendo dar uma de hipócrita, de farisaísmo. Eu não via, porque eu ia focada em fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, assim, aquilo realmente não me afetava. Você estava falando sobre essa geração que acaba se preocupando e se ocupando muito em querer ser grande, porque as pessoas hoje acreditam que você só é relevante se você tiver seguidor, reconhecimento da maioria, né? E na real, vou até olhar para cá, é aqui, né, que a gente fala com a galera. Na real, esse é o maior equívoco de quem quer ser reconhecido. É o maior erro de quem quer ter sucesso. E é o maior erro de quem quer ser grande. E deixe-me lhe dizer, não é pecado querer ser grande. Porque o Senhor Jesus, na celebração da última ceia, ele mesmo disse na discussão entre os discípulos: se vocês quiserem, o que quiser ser grande no meu reino, aprenda a servir o menor. Então ele deixa claro que no reino dele tem grandes pessoas sim, lugar para ser grande. Só que olha como é que se conquista esse lugar, servindo o menor. Então assim, olha o que o texto diz, olha o que outras passagens dizem sobre Jesus, que a fama dele percorria e ele se retirava para orar. Então Jesus se ocupava muito mais em fazer aquilo que ele precisava fazer do que em criar um conteúdo para a forma como ele queria ser visto pelas pessoas. Uau. E hoje em dia as pessoas gastam muito mais tempo e energia que deveriam estar tendo na sua devocional, na sua vida com Deus, para ter um conteúdo a mostrar para as pessoas. E isso é muito mais trabalhoso. Por isso que muita gente está esgotado. Porque não está fluindo de maneira natural. Não é a sua realidade. Então, todas as vezes que você procura... Eu sempre digo isso. Quem procura ser famoso vai fracassar de um jeito ou de outro. Jesus, ele se ocupava em ser útil. Quando você, Lu, ocupa a sua vida, seu ministério, sua vocação, o que você é e o que você faz, em ser útil no reino de Deus, reconhecimento se torna inevitável. Uau. É inevitável. Isso. É uma consequência do que você está fazendo. Tem pessoas na igreja que não têm um nome conhecido, mas às vezes quem está ali na frente não consegue dar fluidez na logística do culto, ou na liturgia do culto, se aquela pessoa não estiver presente, porque ela cuida de coisas que as pessoas nem se atentam, sabe? Então, assim, se eu puder falar algo para essa geração não se ocupe nem se preocupe tanto em ser famoso. Preocupe-se em ser útil, e o reconhecimento daquilo que você vai fazer para Deus ou para as pessoas vai ser inevitável. Ninguém esquece de quem é útil. É verdade. Ninguém. É verdade. Seja útil e o reconhecimento vai vir. Então, teve dificuldade? Teve. Mas, quando eu tento acessar essa memória dessa época e eu acesso aqui,
eu não tenho essa dor. Se eu tentar traduzir para você aqui uma dor, eu não vou estar sendo honesta com você, Lu. Não vou estar sendo honesta com Glorify. Eu não consigo visitar essa área como uma lembrança de dor. Qual que é a minha dor? Então, para ser bem franca, a minha dor daquela época é a mesma até hoje. Que é o quê? Ser devocional. E eu não tô falando isso porque eu tô no Glorify, não. Eu preparei um conteúdo com a galera falando sobre isso aqui, a minha experiência com Glorify. Eu achei que era raso, que não era o suficiente, porque eu tinha uma visão muito religiosa da forma que tem que ser a sua vida com Deus. Até que um dia, estando muito mal, falei, quer saber, deixa eu ver esse aplicativo mesmo. Eu fiquei chocada com a profundidade da palavra, com a maneira como aquilo reagiu em mim e como tem me ajudado nesse procedimento de disciplina. Eu não estou dizendo que ele substitui qualquer espontaneidade que você tenha que ter com Deus, mas ele te ajuda a manter disciplina quando você não tem espontaneidade. Então você continua mantendo suas reservas. E essa foi a minha experiência. Então qual é a minha dor dessa época? Ser crente de verdade, não ser crente de púlpito. Não ser crente de culto. Não ser um crente automático de uma agenda. Minha dificuldade é a mesma, a minha dor. O que para mim é mais difícil no ministério até hoje é quarto, é jejum, é oração, é seu tempo com Deus, que não é substituído nem por nenhum milagre que você faça enquanto você está ministrando. O que você faz para Deus não muda o seu tempo com Deus. Quantas vezes a gente se perde fazendo coisas para Jesus, mas não estando com Jesus, né? Então, minha dor e meu desafio, eu acho que ele não é só meu, é de qualquer ministro, é você conseguir olhar para a tua vida, seja 10 anos atrás, ou projetando 10 anos para frente e falar, eu melhorei com Deus, eu fui me aprofundando, eu fiz o que Billy Graham falou, fui falando com ele até sermos amigos íntimos. E, infelizmente, a verdade é que ao longo da caminhada, às vezes tem alguns hiatos no tempo. E essa é a nossa guerra, ser constante, sabe, servir a Deus, independente do que a gente sente. Então, quando você fala de dificuldade para ser honesta, eu até me ressignifiquei, tô me entendendo melhor enquanto falo com você. É isso. É você ser crente de verdade, ser de quarto, ser de joelho. E eu acho que quanto mais a gente, teoricamente, cresce, e a agenda cresce, e o servir cresce, a dificuldade cresce. Eu lembro que um dia eu parei, eu falei assim, Deus, isso não é de Deus. Eu queria tanto, desesperadoramente, salvar as pessoas e que pessoas se convertessem. Né? Eu queria tanto ser usada por Deus que eu comecei a ir agenda, até o ponto que tinha 27 agendas por mês e eu servindo. Nossa. E eu ficava muito alegre vendo uma pessoa aceitar Jesus. Só que eu entendi algo, copo vazio não derrama nada. Uau! Né? Copo vazio não derrama nada. Então, eu acho que é isso. É você olhar e falar assim, beleza, eu estou servindo a Deus, mas será que se eu olhar daqui, não é nem só 10 anos, mas daqui 10 meses, né? Eu sou uma pessoa que cresceu em Deus, que está melhor com Deus, que traz orgulho para Deus, não como ministra da palavra, mas como filha de Deus. Sim. Né? Como filha de Deus. É. Camila, autenticidade e firmeza, eu já vi que são 2 características suas. Oh, meu Deus, amém, eu recebo. Você sempre foi assim? Eu sempre tive, assim, falando de temperamento, né? Eu achava que eu era sanguínea. Aí eu tirei um tempo pra dar uma olhada melhor nos temperamentos, né? Segui alguns perfis, assim, de alguns... Essa galera, né? Psicólogos, psicanalistas, assim, mais respeitados dentro dessa área. E me descobri uma colérica, você acredita? E um desses pontos acaba tendo muito isso, né? Essa firmeza e tal. Que como qualquer área de qualquer temperamento, em qualquer pessoa, tem um lado bom e um lado que precisa ser trabalhado, né? Então, tem até um livro que fez muito sucesso, e é Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, né? Gente, esse eu não li ainda. E tem, assim, você tem que realmente controlar, né? Mas eu me lembro, eu sempre fui meio que assim mesmo. Uau, que legal. Então tá, vamos lá, vamos para mais perguntas, eu quero saber mais. Eu sei que agora você mudou muito, até com o Glorify, né? Você começou a contar essa experiência pra gente, que você tinha meio que um preconceito aí, achando que era raso, isso. E aí se surpreendeu. Total. E hoje é nossa embaixadora, gente. E você também tinha preconceito com as redes sociais? Porque seu ministério era muito e hoje a gente vê você crescendo e alcançando muita gente através das mídias sociais. Tá. Lu, eu queria de verdade, na real, aproveitar esse espaço para dar um recado para os meus amigos da década de 80 e de 90. Sim, década de 80. Lu, hoje eu pago um certo preço pela ignorância desse tempo. Eu tive uma live até na época, e eu comecei na época até um movimento que foi quebrando a ignorância.
Hoje eu tenho um curso, que é o Chamados Excelência, onde a gente fala sobre vocação, sobre chamado. Mas, na verdade, isso começou com um e-book digital, que na época eu contava sobre a minha experiência, à luz da palavra de Deus, como eu fui confrontada e como eu fui visitada por Deus, para entender que o evangelho não muda nunca, mas a minha linguagem estava ficando obsoleta, não na minha forma de pregar, mas na forma de acessar as pessoas, de acreditar que o jeito que eu sabia era o único jeito. Então eu não rompia com nenhum desafio e não acreditava, porque eu espiritualizava. É muito fácil, Lu, espiritualizar o que eu não quero realizar. Uau! E como era uma área de desafio muito grande, até hoje, estar sentada aqui, olhar para ali, tentar falar, até hoje é um desafio para mim. Naquela época, né, isso tem 2 anos e 6 meses, mais ou menos, que foi um pouquinho antes da pandemia, ainda era muito difícil. E aí eu me lembro que eu lancei esse e-book gratuito para todo mundo, que chamava-se Quebrando a Ignorância. Você vê, até o nome era ignorante, era agressivo, né? Quebrando a ignorância. Tipo assim, parece uma pancadaria, né? Uhum. Mas é porque eu tava radicalmente disposta a quebrar com isso na minha vida e mostrar para as pessoas o quanto foi nocivo esse período de ignorância que eu colocava na conta da santidade. Porque a maioria das pessoas que tem dificuldade de romper nessa área, elas acabam espiritualizando aquilo que elas não estão tendo coragem de executar ou de se reformular. Porque mudar é muito difícil, mudar é ruim, é incômodo, né? Então, assim, na época o Senhor me visitou com algumas coisas. Primeiro, parábola dos talentos. Eu vou chegar no digital, mas é só para contar rapidinho como é que foi essa experiência. Eu achava assim, Deus, eu vou tornar isso assim, tipo, moderno, digital, uma experiência minha contigo. Eu tinha essa dificuldade de entender. E aí o Senhor falou para mim que o servo mau e infiel na parábola, e se você ler numa palavra que traduz mais próximo do grego, na verdade está escrito assim, Lu, servo mau e negligente. Uau. E eu gosto dessa versão porque o infiel dá a impressão de que não é crente, de que não é, mais o negligente não. É aquela pessoa que pode estar no lugar certo fazendo a coisa errada. E eu me identifiquei total, porque eu já tinha um amigo que me ligava e ele falava, Camila, onde você não ganha terreno, as pessoas estão usando aquilo que é seu. E elas estão transmitindo para as outras pessoas a imagem que elas querem ter de você e não a imagem que você realmente tem. Naquele dia Deus falou assim comigo, Lu, na sua mão, o ministério que eu te confiei é um ministério, mas na mão deles é só um produto. Na mão de quem usa com capas sensacionalistas, títulos sensacionalistas, gente que edita alguns segundos da sua mensagem para poder ganhar mais views no canal. Essas pessoas que, infelizmente, na sua maioria são crentes, não sei se são salvos, só Deus sabe, mas na sua maioria são crentes, usam seu conteúdo, sua voz, sua imagem de maneira totalmente leviana, às vezes até imoral. E eles iam ganhando esse espaço. Agora, em contrapartida, eu sei que também nessa época de viralização, Deus usou isso para soprar o meu nome, porque era assim que ele dizia, para a glória dele, mas ele dizia assim, eu vou soprar o seu nome. E ele usou para isso, e isso foi muito bom, mas faltou em mim, nessa época, instrução, talvez, referência, talvez, de quem eu olhava que era muito antes de mim, ou seja, pessoas bem mais velhas, que também não viviam isso, não se adequavam, não acreditavam que fosse preciso se modernizar, falar essa linguagem, entrar para a internet, né, e tal. E como eu não tinha, então, essa referência, porque minhas referências de Bíblia, de devoção, de adoração, excelentes nesse aspecto, porém, assim como eu, carentes nessa outra área. Então, como eu não tinha, eu protelei muito, muito. Não... Lu, meu canal tem 2 anos e 6 meses. Uau, muito meu pouco canal oficial. tempo. Meu canal oficial. E só tem isso porque, na ocasião, o Giovanni, que era quem me ajudava muito, que hoje é da Todá, né? Enfim, ele falava muito comigo. Ele ia, onde eu estava hospedada, ele dizia, pastora, deixa eu ir só para conversar. E ele tentava, e ele me ajudou muito. Giovanni, se você estiver assistindo, ó, gratidão. Gratidão sempre pela vida dele, porque ele tentava me fazer entender isso. E ele tentava me fazer entender essa outra parte. Pastora, onde você não entra, eles vão entrar. E realmente eles entraram muito, entraram tanto, Lu, que hoje eu tento
com oração e com ajuda de pessoas como você, como essa galera que está aqui por trás das câmeras e dos aplicativos e das mídias sociais, tentar ganhar espaço nessa área. E interessante, não é para nada do que não me represente, para aquilo que é meu, mas para tentar mostrar uma identidade que é a minha identidade verdadeira. As minhas amigas, elas sabem. Gabi já esteve aqui com você, muitas outras que são mais novas do que eu digo para elas, vai entrando, faça assim, faça assado, porque eu não tive isso. E eu digo, olha, é importante você se posicionar. Eu me reúno com elas, eu digo, olha, a parte contábil da vida de vocês têm que organizar, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? E essa parte aqui de mídia social? Ah, vou assinar com tal lugar. Não tem que assinar na hora, leva o contrato para casa, lê, e tal coisa, e coisa e tal. E explicando, às vezes até sendo um pouco invasiva, porque uma amizade que não se responsabiliza pela outra não é verdadeira. Então, às vezes, eu sou até um pouco inconveniente, tal foto não é assim, você quer ser vista como tal ou como tal? Você tem que saber o que você quer construir. Eu procuro, às vezes, fazer aquilo que eu vi que eu não tive, porque perdi muito tempo com isso, muito espaço com isso, e hoje estou tentando, não vou dizer recuperar, porque o Senhor tem me guardado, e me guardou até hoje, mas tentando estabelecer e mostrar que tipo de voz realmente é a minha voz, porque senão o rótulo que foi vendido a preço de dólar para ser monetizado, cuja única intenção era essa, literalmente, eu tenho gente que me encontra hoje e diz assim, cara, eu comprei minha casa com seus vídeos. Só que às vezes você vai olhar o canal, tem muito canal que me ajudou muito, que sabe, que Deus usou realmente como ventilador, mas não vou dizer uma maioria para não ser leviana, mas uma quantidade expressiva foi muito, e até hoje se passa literalmente por você. Sabe? E aí eu tento romper com essas dificuldades. Por exemplo, são 2 milhões hoje e 800 mil seguidores, mais ou menos, só no Instagram. E eu não consigo selo de verificação até hoje. Eu não conheço um outro perfil. Eu sei que não é por quantidade de números, tá? O selo de verificação. Mas só um exemplo para você entender. Por tanto tempo não ter me posicionado e não saber o que tinha que fazer, olha o tamanho do problema que isso é hoje. Sim, é um problema. Porque hoje a gente usa isso como uma ferramenta de trabalho, de compartilhamento de coisas do reino de Deus, de trabalhos, de coisas que a gente faz. E a gente não consegue ter um nível mínimo, às vezes, de segurança, né? Literalmente, minha confiança está no Senhor. Porque imagina isso na mão de, alguma pessoa errada. Então, eu demorei muito. Mas o Senhor realmente me ensinou. Porque meu problema era esse, eu queria meio que santificar, espiritualizar a coisa, e fui vendo que, na verdade, eu estava sendo negligente com aquilo que Deus me confiou. Porque ninguém vai cuidar daquilo que Deus te confiou com o mesmo apreço que você. É verdade. Então, você não pode esperar que as pessoas cuidem daquilo que é seu da mesma forma que você, porque Deus deu a você, não deu a elas, né? E qualquer coisa, seja a tua maternidade, tua paternidade, seja o teu trabalho. Então, aprenda a exercer governo naquela área que Deus te deu. Então, na área hoje digital, mídias sociais e tal, eu estou nessa luta, tanto espiritual em oração, quanto no físico, no mundo real, para estabelecer o governo dentro daquilo que Deus me deu. Porque quando o Senhor criou o homem, Ele não disse, descansa, Ele disse, governa sobre isso, né? Então, se você não fizer, vocês que estão me ouvindo, alguém vai fazer por você, vai ganhar por você e vai vender literalmente uma imagem que na maioria das vezes não representa quem você é, só representa quanto que eles querem ganhar. Um dia, num bate-papo com a Nívia, eu estava conversando com a Nívia, isso não está em lugar nenhum, a gente estava junta, sentada, conversando, e aí nesse bate-papo a gente começou a falar de redes sociais. E eu querendo ajudar ela para um negócio do Glorify, e aí ela falou comigo, Lu, eu sou muito ruim de rede social, né? Ela falou, né? Eu sou muito ruim e eu não sei usar direito, eu não posto os negócios direito, e ela brincando, né? E ela me contou exatamente desse lado de que ela não se importava com a rede social da forma que as pessoas se importavam. E nem eu, né? Nessa conversa eu falei com ela, nem eu sei usar, mas assim, eu não faço um cronograma de postagem, eu não sei o quê. Então, assim, eu não me importava muito com a rede social e nem ela. E nessa conversa, a gente foi conversando, conversa vem, conversa vai, até que chegou um ponto que a gente falou assim, mas espera aí, a gente se importa tanto quando a gente fala com uma pessoa na igreja, a gente se importa tanto quando a gente vai pregar, com o que a gente fala, com as pessoas que estão naquele lugar, reunidas naquele lugar. A gente tem um cuidado, um zelo tão grande, porque são vidas que o Senhor vai nos cobrar. Agora, e essas vidas que estão nos seguindo nas redes sociais? Será que o Senhor vai nos cobrar? E aí ficou aquele silêncio no lugar, sabe?
Pastora Camila, eu só sei que na semana seguinte minha rede estava mudada e a dela também. Mano, isso é muito real, Lu. Isso é muito necessário. O que me fez viver essa virada foi um culto que eu participei. Eu estava no sul do nosso país. E me convidaram, no período da pandemia, bem no início, para ir para uma live. Aí eu dizia, gente, se é live, por que eu não posso fazer de casa? Porque eles vão fazer uma mega estrutura para fazer um negócio realmente assim top e você vai estar lá gravando de lá, transmitindo de lá, fazendo tudo lá. Eu falei, beleza, mandaram a passagem, fui eu, minha mãe, chegamos lá. Você via como eles se prepararam para aquele momento. E aí começaram a transmitir. E aí eu preguei, foi muito bom, porque apesar de ser fechado, tinham algumas poucas pessoas e aquilo me facilitava na entrega daquele conteúdo, daquela pregação. E tô eu ministrando, e aí fui fazer o convite para saber quantas pessoas queriam se reconciliar com Cristo e tal. E aí me falaram, Camila, só não esquece que você vai fazer esse convite normal, igual você faz quando você tá num culto normal na igreja, só que você vai fazer isso olhando para uma câmera e convidando as pessoas que estão em casa. Faça igual. E aquilo me ajudou muito. E aí eu comecei, Lu. E nesse dia, o Senhor derramou, assim... Ele realmente derramou uma graça tremenda. E eu comecei ali a fazer o convite e disse que as pessoas que iriam entregar a vida para Cristo, para que eu soubesse que elas estavam fazendo a sua confissão pública de fé, elas deveriam escrever eu, fulano de tal, porque às vezes o nome no chat... Não é o nome, é um apelido, né? E eu dizer, você vai botar assim, eu, fulano de tal, estou confessando Jesus como meu Salvador, se for a sua primeira vez. Se você estiver reconciliando, você vai dizer, eu, fulano de tal, estou voltando para Cristo hoje e tal. E aí fui fazendo. E Deus foi me dando, naquela live, qual era a situação das pessoas que estavam em casa. Uau! Ele foi me dando algumas pessoas especificamente. Olha, você agora tá assim... e tal coisa. Você... Aí teve algumas que me marcou, eu não vou lembrar de todas, mas isso está gravado. E teve um que eu falei assim, hoje você amarrou uma corda no ventilador do seu quarto. Porque você decidiu, você falou, se hoje Deus não falar comigo, eu vou dar cabo da minha vida. E esse foi uma das pessoas. Teve um outro que falou assim, eu falei assim, o Senhor foi dando, né? Você tá com tantas gramas, e eu falei quantas gramas a pessoa tava. E eu disse assim, e você agora, enquanto eu pregava, você jogou no vaso e deu descarga. Tipo, isso nunca aconteceu. Tanto que aconteceu esse dia e nunca mais aconteceu igual esse dia. Porque eu creio que Deus estava ministrando a elas, mas o que Deus estava ministrando a mim é o seguinte, essas vidas que você pensa que são virtuais por você estar aqui, elas são vidas reais. Isso. E aí foi me dando, eu fui falando, Lu, ao vivo, em tempo real, naquele dia, foram mais de 550 e poucas pessoas para Jesus. Só que o que eu quero colocar em consideração aqui são muitas almas. Uma já vale mais do que o mundo inteiro. Só que era um canal que no dia que eu cheguei, eles precisavam bater 1000 inscritos para conseguir fazer a transmissão mais de 1 hora. Eu não sei porque que eu não entendo muito, mas era isso. O YouTube era assim. Pronto, então. E aí eu bolei um sorteio na hora. Eu falei, não, a gente tem que conseguir fazer esse negócio bater pra gente manter. Aí fiz o sorteio e tal, bateu os 1000 inscritos, porque era uma igreja muito pequena e um canal muito pequeno, tinha tipo 152 inscritos. E aí até o culto, passou dos 1000 inscritos do canal. E aí conseguimos fazer esse apelo, pregamos. Então assim, você tendo um canal que no mesmo dia que conseguiu 1000 inscritos em tempo real, mais de 500 almas confessarem a Cristo como Senhor. E aí o que me tocou? Eu acompanhava aqui, olhando para a câmera e acompanhando aqui. E aí dizia, meu nome é fulano de tal e eu sou o menino que estava com a corda amarrada. Meu nome é fulano de tal e eu acabei de jogar tantas gramas no vaso. E você sentia a testificação do Espírito. Eu sei que às vezes agora alguém pode ouvir e não crer, mas foi real. Quem estava lá viu que era real. E quem tem o Espírito e testifica sabe que foi real. E aí eu falei, tem um mundo chamado virtual, que é um mundo real. E eu tô completamente fora desse mundo. E foi quando eu voltei e fiz esse e-book e comecei a me permitir a inserção da minha voz e da minha vida nas plataformas digitais. É muito importante. Se a gente vai dar conta de cada uma delas, eu não sei, mas que a gente tem que fazer a nossa parte naquilo que nos cabe. A gente tem, porque aonde a gente não ganha espaço... Vozes absurdas estão ganhando espaço aí para influenciar negativamente milhares de pessoas. E a gente vê isso no mundo de uma forma... Tantos lugares que a gente entregou, né?
o entretenimento, por exemplo, quantas vezes a gente falou, Nossa, né, que o entretenimento a gente deu era tanta coisa pra ele, é do fulano, é dele, é dele. Demos tudo pra ele. Agora a gente dele. não tem um filme que, como com dizem, valores nem a cristãos. chave da casa ele tem. Exatamente. Então, que a gente tome posse desse lugar, né? Sim. Que é a internet, que tem crescido cada dia, que a gente leve os valores do reino verdadeiramente. Sim. E o legal também da internet, para quem, sobretudo, é figura pública e tal, é que é onde você também tem a oportunidade de mostrar quem é você como gente. Isso. Né? Fazendo uma comida, para quem é mãe cuidando dos filhos, para quem é pastor mostrando como é pai também, como é ser esposo, onde você pode mostrar que esse mundo real, ele também é real para quem é crente, né? A gente também é ser humano e tal. Então, nas redes sociais eu também tive essa oportunidade. Tô tendo, né? Tô me adequando aí. Mas ainda é um desafio. Mas tá sendo muito legal romper. Amém. Pastora Camila, eu quero terminar esse Glorycast de uma forma muito, muito, muito diferente de todas que a gente já fez até hoje. Ok. Você que está em casa, eu te convido a baixar o Glorify, ouvir mais conteúdos. A gente tem conteúdos da Camila Barros aqui no Glorify. Então, baixa o aplicativo, você vai encontrar um QR Code aqui na sua tela e ouça, medite nesses conteúdos. A gente realmente quer que você tenha uma experiência com o Senhor acima de tudo. Não é com o Glorify, não é com um podcast, mas é com Deus, que você possa ser transformado por Deus. E é por isso que eu quero terminar esse podcast de um jeito diferente. Você falou sobre esse apelo que você fez e eu senti tão forte no meu coração. Por que não fazer um apelo, né? Uau. Para que essas pessoas que estão ouvindo esse podcast, talvez pessoas que se afastaram de Jesus, pessoas que querem voltar, né, para esse caminho, e pessoas que nunca tiveram oportunidade, talvez caíram aqui de paraquedas, talvez te seguem há um tempo, mas nunca tomaram essa decisão, que hoje, nesse Glorycast, nesse podcast, elas possam tomar essa decisão. Então, o final é com você. Amém. Então, eu queria começar só falando da importância de tomar decisões na vida, para tudo. A vida, ela te dá muitas opções. Muitas opções. Você não consegue abraçar todas. Ao longo da sua vida, você vai precisar fazer suas escolhas e, junto com elas, que decisão tomar, né? Na vida, o que faz diferença são as decisões que você toma. Não é tudo o que você sabe, é tudo o que você decide. Fazer ou não fazer. Então, a primeira coisa que eu quero falar para quem está ouvindo é o seguinte: você precisa tomar decisões na vida como um todo. A roupa que você está usando agora, você pode até achar que ela foi uma escolha aleatória, mas ela é fruto de uma decisão. A roupa que você está usando agora é fruto de uma decisão. Se foi uma decisão pensada, se foi uma decisão impensada, mas ela é fruto de uma decisão. A comida que você comeu hoje, fruto de uma decisão. Se foi a melhor decisão ou se não foi, nada muda um fato. O que está no seu estômago agora foi uma decisão que você tomou. Tudo na vida é assim. Eu não quero espiritualizar tudo para você, mas eu quero te mostrar como o mundo espiritual funciona. Então, tudo na nossa vida que é relevante, que se torna real, foi fruto de uma decisão a ser tomada. Quando a gente fala sobre as coisas de Deus, sobre Jesus, sobre o mundo espiritual, por hoje não ser fisicamente algo tangível, algo que a gente possa tocar, a gente acaba pensando que não precisa decidir sobre isso. É como se fosse uma coisa que pudesse ficar flutuando, mas na verdade não pode. Então, sobre a sua vida espiritual, você também precisa tomar uma decisão. Se vai servir, se não vai servir, se ama esse Deus, se não ama. Camila, eu não me sinto pronta agora, ou eu não me sinto pronto agora para decidir. O único problema com relação a esse mundo espiritual é que ele está em movimento constante e o tempo não para. Então, quando você não toma uma decisão, essa decisão toma você. Que decisão? Aquilo que está acontecendo naquele tempo presente. Então, no mundo espiritual, quando você não escolhe, você é escolhido. E enquanto nós estamos aqui dotados de consciência, de personalidade, de sanidade mental, nós temos a oportunidade de escolher que Deus servir, que decisões tomar. E o que me leva a tomar as decisões corretas? Os resultados que eu vou ter em cima das decisões que eu estou tomando. Então, a primeira pergunta que você tem que perguntar para si mesmo é: eu já tomei a minha decisão ao lado do Senhor? Porque às vezes a gente é alguém que gosta de ouvir das coisas de Deus, se sente à vontade no ambiente onde Deus é mencionado, mas pensa que pode sair desse ambiente sem tomar uma decisão. E você não pode. Você precisa aprender a se posicionar. É como se você fosse num restaurante e não comesse.
É como se você trabalhasse e não recebesse salário. É como se você abrisse o guarda-roupa e tivesse um monte de roupas, mas saísse nu. Dentro da nossa cultura, isso seria um escândalo. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem muitas coisas na sua vida que não estão funcionando, não porque você não conhece Deus, mas porque mesmo conhecendo, você ainda não se decidiu ao lado dele. Camille, de que forma eu faço isso? Deus reina no meu coração. Uma outra coisa que eu quero dizer, você não pode fazer isso só de maneira sensorial. Você precisa fazer isso de maneira factual. E como é que eu faço isso? Isso já foi feito, você só precisa confessar. Confessando Jesus como seu Senhor. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê Jesus. Camila, eu não estou vendo nenhum dos dois aqui, porque ele é o Deus invisível e Jesus já foi, mas ele enviou o outro, o Espírito Santo, e ele está conosco agora. E é ele que nos ajuda a tomarmos as melhores decisões. E a melhor decisão que alguém pode tomar é entregar a vida para Jesus. Então, primeiro, eu quero começar te aconselhando a te fazer entender o porquê que você tem que se decidir ao lado do Senhor. Porque foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, apesar de ser o destino, ele nunca disse eu sou o destino. Ele disse eu sou o caminho. Porque você não tem que se arrumar e se consertar todo, como eu falei aqui no início do meu testemunho, para seguir ele. Você primeiro segue ele. Depois ele ajuda você nesse caminho. Foi o próprio Jesus que disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Eu estou falando agora, Lu, com pessoas que estão protelando a sua felicidade. Gente que diz assim: depois que eu comprar minha casa própria, eu entrego a vida para Cristo. Como se isso pudesse esperar para o final de sua vida. Só que o Senhor está dizendo: eu não quero te encontrar no final. Porque quem joga a felicidade para o futuro é você. Eu quero te fazer feliz agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, numa jornada, só tem uma coisa que é melhor do que a chegada: a maneira como a gente faz o caminho até lá. E Jesus é esse caminho. E quantas coisas você tem jogado para o final, tem ficado ansioso, ansiosa. Ah, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de me drogar, quando eu parar disso, daquilo, né? Tem gente que diz assim: ah, não, depois que eu casar, eu não tô... Jesus não está pedindo sua certidão de casamento. Quando eu estou pregando nas igrejas, eu sempre digo uma linguagem que é muito abrasileirada, que o pessoal diz assim: e aí, tu é casado? Não. Divorciado? Não. O que tu é? Tico-tico no fubá. Eu digo: vem você, o tico-tico e o fubá. Vem todo mundo. Não, Camila, meu problema é mais sério. Meu problema é que hoje aqui, muitas vezes no culto, isso já aconteceu, tá? É que eu tô com um bagulho aqui, que quando o culto acabar, eu vou ter que distribuir. Tô com 12 gramas do negócio aqui. Rapaz, vem você, traz o bagulho. Se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vem como você está. Só que ele não disse fique como você quiser. Mas ele vai te ajudar nesse processo. A nossa conversão, ela não é unilateral, é uma via de mão dupla. Você se entrega para Deus e Deus vai ajudando você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, assim, foi Jesus que deixou isso claro. Camila, mas eu tenho que confessar? Tem. Eu não tenho nenhum desses pecados não, Camila. Meus boletos tá tudo em dia, minhas faturas tá tudo paga, sou marido de uma mulher só, sou esposa de um homem só. Camila, não tenho nem marido, nem tenho esposa. Sou solteiro, mas sou uma menina direita, sou um rapaz direito, não tô aí beijando a boca de um hoje, de outro amanhã. Até porque quem tá fazendo isso tá cheio de sapinho, né, meu filho? Então, assim, vai ver se tem uma vida correta. Só que você pensa assim: ah, eu não tenho do que me arrepender, mas tem do que confessar. E normalmente quem acha que não tem do que se arrepender é quem mais precisa. Então você tem que confessar Jesus como seu Senhor. Ah, Camila, mas é que eu não sou crente não. E se eu te disser, Lu, que tem gente que está me ouvindo agora e é crente, mas ainda não é salvo? E por que não é salvo? Porque não confessou. Ué, mas é crente? É. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E tu ainda é dos fervorosos, tu ainda diz: há poder no sangue de Jesus. Não, Camila, que eu tô desviado. Irmão, desviado não assiste podcast de crente, de gente falando das coisas de Deus. Desviado não frequenta culto. Que desviado é você que antes de fazer a prova faz uma oração. Que desviado é você que quando sai de casa diz: Deus me guarda. Que desviado é você que quando vê alguém passando situação difícil diz: Deus ajuda essa pessoa. Que desviado é você? Você não é desviado. Você é afastado e tem temor e saudade. Seu coração clama por Deus. A alma de uma criatura, de toda criatura, anseia pelo seu Criador. Só que enquanto você não reconhece Deus como Senhor, reconhecendo o seu Filho como Senhor, você não passa de criatura. Mas João deixou muito claro: e a todos quanto recebeu, receberam com eles o direito. Há um direito. Aí eu te pergunto, Lu, quem é que tendo uma herança com direito a receber, não vai lá buscar? Ei, você tem direito
de ser feito filho de Deus, filha de Deus, tá andando como quem não tem pai porque quer, porque se tomar uma decisão hoje, você é filho e filha de Deus. E quando você é filho, você não vale mais o que você tem no bolso. Você sabe quem você é. Agora, Camille, precisa confessar? Precisa. Escreve um e-mail, procura alguém que já é crente, procura uma igreja, faça disso uma confissão pública de fé. Que nem sempre, Lu, significa pegar o microfone e dizer, eu entrego minha vida para Jesus. Não, mas é tornar pública a confissão da sua fé. Torne pública a confissão da sua fé, dizendo para as pessoas que você entregou sua vida para Jesus, tendo uma vida de frequência na igreja, buscando alguém, buscando uma instituição de fé para se atrelar ao corpo de Cristo aqui na terra. Torne sua confissão pública. Sabe por que eu digo isso, Lu? Porque foi o próprio Jesus, gente, com todo carinho. Isso está acima. Não foi igreja evangélica, nem católica, nem padre, nem pastor, nem pregador. Foi Jesus. Isso está acima de tudo que você tem como referência, ok? Não quer acreditar no que eu estou falando? Ok. Então vai para um nível acima. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. A maioria das pessoas que não confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não são pessoas que não amam ao Senhor. São pessoas que amam, mas não têm coragem de confessar, porque o seu pecado está diante delas o tempo todo, dizendo que elas não são dignas. Porque o seu medo está o tempo todo diante de você, dizendo que você não merece, ou que não é a hora. Olha o que ele disse: todos aqueles que me confessarem diante dos homens serão confessados diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar, qual é o problema? Não é falta de amor, nem falta de fé. É excesso de vergonha. Camila, se eu tenho vergonha, Deus entende. Entende, mas não aceita. E o que eu faço com a vergonha? Mete no bolso e confessa com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. A vergonha, o medo, tem impedido pessoas de dizerem para elas mesmas e para os outros: Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu podia estar pregando uma palavra aqui emocional agora, Lu, mas eu tenho entendido ao longo dos anos caminhando por todo esse Brasil e fora dele, que muitas pessoas não entregam a vida para Cristo porque elas espiritualizam o que elas precisam decidir. Como eu disse, da roupa, da comida. Ah, Camila, mas eu nem tô chorando nesse apelo, porque eu não fiz ele para você chorar. Eu fiz ele para você decidir. Você não tem que espiritualizar o que você precisa decidir. Quando eu tô no culto, o pessoal diz assim: ai, mas eu não tô nem sentindo um arrepio. Eu digo: quer sentir arrepio? Tira a roupa no frio, meu filho. Conversão não é arrepio. E com todo respeito, por mais que alguém esteja sendo tocado agora e chorando, também não é lágrima. Quantas pessoas choram e depois não transforma nada? Porque conversão é decisão. Faça de Jesus o Senhor da sua casa, porque senão alguém fará da sua casa servo do Senhor deles. Traga o governo de Cristo para a sua vida, porque qualquer outro Deus que me apresentem na sociedade, o que eu estou falando agora não tem a ver com crença, tem a ver com realidade, ok? Realidade histórica. Qualquer outro Deus que já me apresentaram fora do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eu conheço, fora de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, sempre pediram alguma coisa antes de dar. Ele é o único que eu conheci, que deu tudo e não pediu nada, a não ser a confissão do que já foi feito. O quê? A verdade de que Jesus é o Senhor, dos vivos e dos mortos, de tudo que existe e de tudo que há. O nome sobre todo nome, o leão de Judá, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o cordeiro e o leão, aquele que tira o pecado do mundo, o sangue acima de todo sangue. Deus está falando comigo, Lu, eu não programei isso aqui, mas Deus está falando comigo que tem alguém agora me ouvindo do outro lado e vai dizer assim: mas eu não posso, porque o pacto que eu fiz é de sangue. Pois assim te diz o Senhor que eu sirvo e que também é seu Senhor, porque Ele é Senhor dos senhores acima de todos. Me diga qual foi o sangue que você derramou, que o sangue do meu filho não é o suficiente para pagar a sua dívida. A sua dívida está paga. É mentira do adversário contra você. Sua dívida está paga e você foi comprado por preço de sangue. Não importa quanto sangue você tenha derramado por algo ou por alguém. O sangue que comprou sua vida pagou até a sua dívida e está pagando a dívida desse sangue que você derramou para receber alguma coisa de alguém. Assim diz o Senhor, viu? Então agora,
Você que vai tomar sua decisão, eu não sei se vai estar em qual mídia social isso aqui, mas manda seu testemunho, escreve o seu nome. Não vou contar testemunho, Camila, quero só pontuar a minha decisão. Então você escreve em qualquer meio. Eu não sei como é que a gente pode fazer. É isso mesmo. Você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, pode mandar escrevendo aqui nos comentários embaixo, colocando a sua confissão de fé. Você que está assistindo pela televisão, entra na nossa rede social, @glorifyappbr, e coloca ali também a sua confissão de fé. Lembrando que a gente sempre vai indicar, nós não somos uma igreja e nós queremos que você faça parte do corpo de Cristo, que você faça parte de uma igreja. Então, frequente uma igreja, seja no seu bairro, seja na sua cidade, é que você se sentir ali parte dessa igreja, mas também vá a uma igreja. Mas nesse momento, nós queremos que você tome essa decisão. A pastora Camila falou sobre se decidir. E esse é o momento de você tomar essa decisão por Jesus. Isso. Decida-se. E vamos aproveitar aqui e já deixar uma coisa. Sabe como a gente pode definir isso nos comentários? A maneira como vocês ouviram a Lu apresentar aí? Dizer, hoje eu tomei a minha decisão. E por que eu digo isso? Vou falar um negócio bem rasgado aqui que é para todo mundo entender. Nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. O que é isso, Camila? O que é crente? Crer em Deus como Senhor dos senhores. E tem muita gente que crê em Deus como o único Senhor até. Mas não confessa isso e não vive isso. Por isso hoje eu procurei me deter em falar mais sobre decisão. Porque às vezes você conhece Deus, sabe quem Ele é, fala com Ele, mas pensa que pode prosseguir a sua vida sem decisão. Então, para você entender que não é coisa de igreja, não é coisa de pastor, é coisa de Deus. É coisa de Jesus em pessoa dizendo, aquele que me confessar, ou seja, tem que tornar público do lado de fora, seja numa escrita, seja no verbal, aquilo que já é uma verdade no seu coração. Porque o que a Bíblia fala até sobre os demônios, que eles também creem e estremecem. Então entenda o que eu estou querendo dizer. Nessa conjuntura, eles também creem. Então o que é o crente com a propriedade da palavra? É quem crê. Só que aí eu te pergunto, eles são salvos? Não. Às vezes a gente comete esse equívoco. Crê, busca, fala com ele, mas não decide. E no meu coração hoje eu senti que tem um público aí do lado que Deus está dizendo, ei, você já me conhece, ei, você já fala comigo, cadê a sua decisão? Lu, me perdoa, mas é que Deus está mandando eu falar literalmente com alguém aqui o seguinte, olha, Deus está dizendo assim, ó, até quando você vai me tratar como amante? Escondido. Só fala comigo quando a coisa aperta. Só me procura quando ninguém vê. Só me busca na penumbra da noite, ou na dificuldade da madrugada, ou quando o adversário está te oprimindo, ou alguma coisa está te apertando. Deus está dizendo, eu quero andar com você na luz do dia. Eu quero colocar uma aliança no seu dedo, compromisso. Deus está dizendo para alguém aqui em Cristo, o noivo quer colocar uma aliança em você e te fazer noiva. Efizibabelá. Palavra de Jeremias, Israel, quando ela estava apostatada, te digo, afastada, nunca mais te chamarão desamparada, como um jovem casa com a donzela. E olha que ela tinha se prostituído na idolatria, hein, Lu? O texto de Ezequiel diz assim, olha, tu te prostituíste com teus amantes, tu estava banhada no teu sangue. Quando eu passei por ti, eu te vi. No teu tempo de amores, quando os teus seios cresceram, tu te deitou com eles, tu entregou seu prazer para eles. Mas mesmo assim, depois que tudo isso passa e cativeiro passa, ele diz, a promessa lá de Jeremias está lá na vida dele, de Israel. Ele diz assim, mas eu te digo, como um jovem casa com a donzela, como se tinha se prostituído? Ele está dizendo, o mundo vai te ver como alguém que se prostituiu pelo que você cometeu, mas quando eu olhar para você, eu vou te tornar virgem de novo, pura de novo, donzela de novo, tá entendendo? É figurado. Deus está dizendo para alguém aí do outro lado, não me importa de onde você vem, não. É igual a samaritana, quando Jesus pede o cântaro dela. Quando você toca nele, não é ele que fica sujo, é você que fica limpo. Quando o leproso olhou para Jesus e disse assim, se tu quiseres, tu podes me deixar limpo. Ele disse, eu quero ser limpo. Quando o leproso toca em Jesus, não é Jesus que fica leproso, é ele que fica limpo. Quando a samaritana pensa, como é que aquele judeu vai beber no meu cântaro? Não é ele que iria ficar sujo caso bebesse, era ela que ficaria pura. É isso que o Senhor está fazendo com você agora. Vem do jeito que você está e expresse a sua decisão, torne isso real. Faça isso como uma dívida que está sendo paga, como uma conta que foi acertada. Ninguém aqui sente de pagar a conta. Você paga porque tem que fazer. Então, se você já sente, se está no seu coração, faça isso com Jesus. E Jesus vai te dar força para quebrar pactos, para seguir sua vida. Eles vão ser quebrados. Legalidades do inferno contra você vão ser neutralizadas, viu? Faça isso aí agora, onde você está. Posso orar, Lu, para essas pessoas? Pode orar.
Se você está assistindo aí, vá colocando seu nome e escreva: tomei minha decisão. Seja por reconciliação ou seja por confessando pela primeira vez como Senhor. Às vezes você vai até a igreja e nunca fez isso. E agora você está diante dessa oportunidade. Então você diga: tomei minha decisão. Só você que já tomou hoje. Não, Camila, eu já sou crente, estou aqui amarradão, estou aqui intercedendo. Então não escreve nada disso, só escreve isso aí, meu povo, vai entregando a vida para Jesus. Agora, se tu é crente, não escreve tomei minha decisão, que é para não confundir minha mente. Que a gente só vai entender que hoje reconciliou, voltou as pessoas que escreveram: tomei minha decisão com o Senhor. Amém? Quero orar por essas pessoas pela fé agora. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo agora. E eu oro e te agradeço por cada uma dessas vidas que estão sendo alcançadas pelo testemunho, mas acima de tudo pela tua palavra em nós, que é vida. E que essa palavra também se torne cada dia mais vida, tornando essas pessoas fonte que jorram para a vida eterna. Ah, Senhor, em nome de Jesus, aonde quer que essa pessoa esteja ouvindo agora, de onde quer que ela esteja, geograficamente falando, tomando essa decisão agora, seja no leito de um hospital, seja no período do tempo de uma aula, da faculdade, seja no intervalo do almoço, seja, Senhor, agora sentado no sofá, através desse áudio ou desse vídeo que chegou para essa pessoa agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cumpre o que tu disseste que faria, quando tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra, seria ligado no céu. Nós ligamos agora a salvação dessas pessoas, o perdão dos seus pecados, traga sobre elas a consciência restaurada, de que debaixo de uma palavra e diante de uma confissão pública de fé, suas vidas agora ganham um antes e um depois de Cristo. Escreve a tua história, cumpre na vida dela. Inaugura um novo tempo na vida delas. É debaixo da autoridade do Senhor. Eu te peço agora também uma unção que despedaça todo jugo, cadeado, toda fortaleza, todo pacto que foi feito anteriormente, seja quebrado agora em nome de Jesus. E que essas vidas possam seguir reconhecendo o teu senhorio e derramando da água cristalina da vida eterna que agora jorra nelas, na vida de outras pessoas. Nós as abençoamos no poderoso nome de Jesus, no teu nome que é sobre todo nome. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica firme. Servir a Jesus é a melhor coisa da nossa vida. Deus te abençoe.